Então, minha pergunta é, quanto que nós estamos olhando para Jesus como nosso termostato? Nós temos vivido no grau errado. Tem certos graus que certas coisas não conseguem sobreviver. É por isso que você cozinha sua comida numa certa temperatura que vai queimar muitas bactérias. Elas não conseguem sobreviver naquele grau. Então, às vezes, tem coisas que nós temos orado, nós precisamos, na verdade, mudar o nosso grau, porque essas coisas não conseguirão sobreviver naquele grau. Se eu vou mudar minha temperatura, então eu não preciso nem dizer nada para aquela coisa, porque aquela coisa não consegue sobreviver naquela grau. Eu não preciso pedir para Deus mudar a atmosfera, eu preciso mudar para Deus mudar a minha atmosfera, porque se eu conseguir mudar a minha temperatura, aquela coisa não consegue sobreviver. Agora eu não preciso ficar citando e afirmando e orando por 29 mil anos sobre essa coisa, porque ela nem é suposta estar aqui para início de conversa. E se alguma coisa está vivendo aqui onde não deveria estar, então eu preciso checar o meu grau. Eu tô com expectativa de grandes coisas. Amém. Deus está com grandes expectativas também. Eu sempre, quando eu canto essa música, eu ouço essa música, eu gosto de falar isso, porque nós temos uma tendência de estar com expectativas de muitas coisas de Deus, quando Deus tem mais expectativa ainda de nós. Eu sei, eu entendo, falo, como é que pode Deus ter mais expectativa de mim, mas se Ele colocou dentro de você, Ele tem expectativa de que isso saia de você. Eu vou dizer novamente, se Ele colocou dentro de você, então Ele tem expectativa de que isso vai sair de você. A nossa meta, consistentemente, à medida que nós viemos aqui como ter comunhão, nós viemos aqui ter comunhão, mas a nossa meta diariamente é quando a gente ora, estuda a palavra, é crescer mais e mais naquilo que Deus nos criou para ser. Amém? E para ver mais e mais de onde Ele está nos enviando, o que Ele está nos falando para fazer, quem nós somos nesse momento presente, quem nós somos supostos a ser, para ver o que Deus está dizendo. Amém? Quantos de vocês querem ver o que Deus está dizendo? Eu quero ver o que Ele está dizendo, eu quero saber o que Ele está dizendo. E eu sempre gosto de falar assim, o que Ele está dizendo é você. Você é a palavra que Deus está falando. Eu sei, eu sei. Eu sei que você pensou que você veio aqui para receber a palavra. Você veio aqui para receber uma palavra do Senhor, não foi? Eu entendo. Nós já recebemos uma palavra do Senhor. Você é a palavra do Senhor. Deixa eu falar isso novamente. Deixa eu falar novamente. Bate palma, ok? Bate palma. Você. Eu vou lidar com essa crise de identidade. Não era nem sobre o que eu ia falar, Senhor Jesus, mas eu vou lidar com essa crise de identidade, porque você vem para tentar receber algo que você já é. Tudo que você está fazendo é ser destravado. E se eu te dissesse que todas as coisas pelas quais você tem orado estão bem ali dentro de você? Eles dizem, olha para cá, onde está o reino de Deus? Olha aqui, olha ali, o reino de Deus está dentro. Eu não ouvi vocês, o reino de Deus está dentro de mim. Então, se o reino de Deus está dentro de mim, então eu preciso ser destravado. Se eu não estou vendo o reino de Deus fora de mim, então tem algo que está me trancando. Eu fui chupado para algum lugar e estou agora constipado espiritualmente, porque algo me tirou e me entupiu. Não venha para receber uma palavra, venha para ser a palavra. Eu vou dizer novamente. Não venha para receber uma palavra, venha como a palavra que foi feita carne e habitou entre nós. Tem uma perspectiva diferente quando você vem com uma palavra, porque agora a sua percepção você vai ser destravado, não para ficar em déficit. Veja, o truque do diabo é para você operar na vida no déficit. Ele começou no jardim. Ah, você vai ser como Deus. Quem era você então? Presta atenção no que eu estou tentando falar para você. O truque do inimigo é para você viver e orar e adorar e jejuar no déficit, em deficiência, como se você não já tivesse aquilo. É um truque. Olha pro seu vizinho e fala, é um truque, é um truque. Olha pro seu vizinho e fala, é um truque, é um truque. Se eu conseguir te enganar, você nunca vai ter. Venha como a palavra. Eu venho como a palavra. Sim, sim, sim. Eu estou sendo destravado. Você pode se sentar. Pai, obrigado, amém. Mateus. Abra em Mateus capítulo 3, nos últimos versículos.
Mateus capítulo 3, vamos começar no versículo 17. É interessante, o Espírito Santo me mostrou isso. A mensagem, eu não sei se eu vou ter um título para essa mensagem. Sim, vou ter um título. O título dessa mensagem é Jesus como termostato. Alguns de vocês agora, vocês estão aqui. Alguns de vocês podem estar com frio aqui agora. Vocês sabem como é que essa igreja é essa. A igreja é congelada. Se você soubesse como é aqui no palco, você iria entender. Se você soubesse como as luzes esquentam, você ia entender por que a temperatura fica menos de 0 aqui na igreja. World of Life Christian Center. Alguns de vocês estão sendo... Vocês colocaram o termostato preparado na casa de vocês antes de vocês saírem de lá. Você colocou na temperatura que você gosta. Posso ter um amém? Aquela temperatura que você gosta. E você colocou lá o termostato porque isso é onde é. Você é confortável com isso. Posso ter um amém? Então você preparou o termostato lá antes de sair de casa para o ar não ficar ventando muito forte. Aí depois você muda para uma temperatura diferente quando você vai dormir à noite. No verão é diferente do inverno. Mas o termostato determina qual vai ser a temperatura no lugar, no ambiente. Vocês vão deixar eu falar isso por um tempo, porque ainda não completei nenhum ano de casado, o casamento tá me mudando. Pra melhor! Eu tô ficando melhor e melhor. Eu não estou falando que ela não tá aqui, mas eu tô realmente ficando melhor. Ela tá me desafiando alguns caminhos de egoísta de mim mesmo. Aleluia, amém. Glória a Deus. Quando eu tô falando Jesus, fala comigo, Jesus como o meu termostato. Fala novamente, Jesus como o meu termostato. Eu não disse Jesus era o seu termômetro. Porque tem uma diferença entre um termômetro e um termostato. Eu disse Jesus, fala comigo, Jesus como o meu termostato. Você sabe, viver sozinho, eu morei sozinho por muitos anos, muito tempo, era só eu. Então eu faço o que eu queria fazer, ando, ligo o que eu desligo, determino como que eu quero fazer, certo? Eu preparava a temperatura onde eu estava confortável. Mas quando a coabitação aconteceu... e você precisa viver com outra pessoa, você não pode simplesmente pensar sobre você mesmo. Você não pode simplesmente pensar sobre o que te faz confortável. Amém. Todo mundo fala amém. Você não pode simplesmente colocar a temperatura que você quer colocar, porque é assim que você tem vontade, é assim porque você está confortável. Agora eu preciso considerar a outra temperatura. Certo? E glória a Deus, gostamos do mesmo tipo de temperatura. Deus é bom, amém. Deus é bom, amém. Mas você precisa considerar a temperatura de outra pessoa, a temperatura que outra pessoa gosta. E às vezes eu chego na casa e está congelado. E eu não mudei a temperatura. Mas outra pessoa mudou a temperatura, certo? Então a temperatura, a minha atmosfera muda. Porque o termostato foi colocado numa certa grau. E eu não coloquei ali, mas eu tenho que viver naquela atmosfera que foi preparada. Você sabe, eles falam sobre a igreja é a noiva. Se ele habitar em mim, minhas palavras habitar nele, é uma coabitação. Nós estamos vivendo juntos. Nós estamos vivendo na mesma casa. Vocês não estão me ouvindo, mas eu vou dizer novamente, nós estamos vivendo na mesma casa. Coloca a sua mão aqui em você e fala, eu e Jesus estamos vivendo na mesma casa. Mas quem está governando o termostato? Quem está decidindo qual será a temperatura na sua vida? Agora, se nós formos honestos na igreja, provavelmente nós estamos determinando a temperatura. Porque nós fomos condicionados para ficarmos na confortabilidade. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu falei para o Darius, outro dia estávamos falando, nós não sabemos o que é ser gratos na América. Nós reclamamos porque a luz acabou. E se não tivesse luz? Às vezes, uma realidade, um choque de realidade, você vê que você vive num país onde você nem sabe o que é não ter o que você tem. Você nem sabe o que é... as suas necessidades básicas não são as necessidades básicas do mundo.
Então, a nossa gratidão pode ficar ela pode estar errada, a nossa gratidão pode estar errada. Quando você vê que minhas reclamações são baseadas na minha confortabilidade. Eu reclamo baseado em quão confortável eu estou, mas as minhas reclamações podem não ser nada para alguém que não tem nada comparado com o que você tem. Seja humilde. Seja humilde, humilhe-se diante da mão poderosa de Deus. A confortabilidade, nós nos tornamos confortáveis, nós ficamos confortáveis, nós queremos determinar as coisas, oramos orações que nos fazem confortáveis. Sim, sim, amém. Todo mundo fala amém. Diga alto, amém. Nós oramos orações que nos fazem confortáveis. Nós pedimos por coisas que nos mantêm na nossa zona de conforto. Nós não queremos agressão. Eu ouvi o apóstolo falar no domingo, às vezes nós empurramos para longe aquilo que nos dá promoção. Vocês sabiam que Jesus disse, não resista ao mal? Se você não sabe o que significa, aí se você não tem estudado Jesus, ele disse, não resista ao mal. Não resista ao mal, porque quando o mal vem, está te treinando para você ficar correto. Todo mundo fala termostato. Fala comigo novamente, termostato. Agora, Jesus é o meu termostato. Fala, Jesus é o meu termostato. Agora, preste atenção, eu quero que você fale isso também. E Jesus está me transformando num termostato. Agora, nós temos que... Preste atenção no que eu estou falando. Nós temos que parar de bloquear a transferência. Existem algumas coisas que estão sendo transferidas para nós. Seu reino venha, a sua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Está falando sobre você. É um currículo. A oração do Senhor é o seu currículo. Mas você não sabia que estava falando sobre quem você é. Então Deus... Nós vamos ler daqui a pouco, João 3,16. Vocês sabem, nem precisa colocar no telão. Mas vai lá, coloca, cita pra mim. Porque Deus amou o mundo. Não, volta, vamos começar de novo. Porque alguns de vocês... agora eu sei, porque falou as 3 primeiras palavras. Porque Deus amou o mundo. Não, volta pra lá, João 3,16. Estão prontos? Porque Deus... Põe no telão, por favor. Para aqueles que eu não quero... Eu sei que pessoas diferentes estão assistindo aqui. Coloca no telão, João 3,16, vamos lá. É bom você abrir sua Bíblia também. João 3,16, tá lá no telão, vamos lá. Pronto, leia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que crê nele, que ele existe, não perecerá. É o termostato. Isso é o termostato. Deus enviou Jesus para o mundo, porque para todo aquele que crê nele não perecerá, mas terá vida eterna. Todo aquele que crê nele, certo? Será mudado. E aí começará a trazer mudança. Mas o que significa crer nele? Eu sei, confessar ao Senhor Jesus, acreditar, crer no seu coração, falar com a sua boca, você será salvo. Certo? Porque com o coração o homem crê, com a boca professa, certo? Fala comigo, vem, cadê os meus estudantes bíblicos? Com o coração o homem crê. O que significa com o coração o homem crê? Quanto tempo leva para você acreditar em algo? Ele me bateu com bem forte, eu estava sentado assistindo o apóstolo, estava ouvindo, você tem que ouvir. O apóstolo está falando e Deus está falando através do apóstolo e falando ao mesmo tempo como vocês têm que pegar. Você pode ouvir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu não sei vocês, amém? Todo mundo pode falar amém. Você pode ouvir, ele vai te pegar. O apóstolo fala algo que solta o gatilho de outra coisa e Deus falou, eu te falei. Ele falou, por que você não se identifica com ser um comigo, o tanto, da mesma forma que você se identifica com outras coisas? O tanto que você se identifica com outras coisas. Ele disse, quando você encontrar a resposta para isso, você vai encontrar a chave para Jesus. Você vai destravar aquele poder que você está tentando orar para ter. Por quê? Eu fiz a pergunta, por que Jesus, ele me disse, João 15, eu não vou lá agora, mas ele disse, eu estou no Pai, Pai está em mim, você está em mim, eu estou em você. Isso parece um com Deus para mim, né? João 17 fala, eu oro para que ele seja um como nós somos um. Isso parece um com Deus, né? Você crê que ele crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, ainda maiores fará. Parece ser um com Deus para mim, não parece? Parece que é um com Deus, não parece?
Então, por que eu não me identifico com isso? Por que eu consistentemente me identifico? Nós tentamos fazer com que Deus faça algo por mim. Se o homem que nós dizemos que é o nosso Salvador diz claramente nos versículos, o que tem de errado com a gente? O que tem de errado comigo? Fala, o que tem de errado comigo? Diga, o que tem de errado comigo? Você sabe o seu nome? Fala o seu nome. Não, fala o seu nome. Eu sei que é errado. Em inglês errado que ele falou. Fala o seu nome. Diga o seu nome. Quão bem você sabe o seu nome? Posso mudar? Eu não posso mudar assino naquele papel. Você sabe o seu CPF de coração, de cor. Então, se você sabe de cor, todas essas coisas você sabe de cor. Crê com o seu coração, você sabe de cor. Por que você associa com isso? Por que nós associamos com medo mais do que com favor? Ouça o que eu estou tentando falar, presta atenção. Por que você sabe o seu nome? Fala, explica pra mim, por que você sabe o seu nome? Eu estou perguntando. Por que você sabe o seu nome? Vocês sabem o seu nome? Não sabe o seu nome? Seria engraçado. Por que eu sei meu nome? Eu tenho que revelar pra você. Básicos, sinais básicos. Qual é o seu nome? Por que você sabe o seu nome? Foi ensinado a você, certo? Você crê nisso, né? Alguém em que você confiava te disse que esse era quem você era. Senhor, tem misericórdia. Alguém que você crê e falou pra você, esse é quem você é. Diga seu nome. Ok, agora presta atenção. Qual é o outro motivo pelo qual você sabe o seu nome? Você continua ouvindo o seu nome. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Não. Quem é a palavra de Deus? Eu sou, fala, eu sou. Vem vocês comigo, vocês têm que pegar isso. Eu não tenho tempo de ficar devagar. Quem é a palavra de Deus? Eu, fala. Quem é a palavra de Deus? Eu sou. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo e ouvindo quem você é. Eles me chamavam de Minnie quando eu era jovem. As crianças da minha sala me chamavam de Trips, era um mix de Montreal. Eles me davam apelidos. Eles tentavam... Eu falei já a história, mas o meu pai fez eu andar ao redor, pelo rio lá. Eu fui pra casa, ele mandou eu ir lá pra casa da minha tia, gritar pra ela. Eu falei com os meus primos e falei, meu pai mandou te dizer que o meu nome é Montreal, não Minnie. Eu era jovem, ele queria que eu soubesse o meu nome. Porque se eu deixasse outra pessoa começar a me falar outra coisa, ou me chamar de outra coisa, ou colocar outra coisa nos meus ouvidos, então eu acreditaria naquela coisa e não nessa. Então, eu sei o meu nome porque eu ouvi o meu nome de novo, de novo, de novo. Eu sei agora, é o contrário, né? Não é? Eu não conseguiria te falar que o seu nome não é seu nome. Eu não conseguiria te convencer que o seu nome não é o seu nome. Eu não conseguiria tirar isso de você, fazer com que você assinasse o nome de outra pessoa em outro papel. Por quê? Porque esse é quem eu sou. Esse é o nome de quem? É o meu nome. É o nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, certo? No nome de Jesus. Então, no nome de Jesus. Por que você ensaiou o nome tanto? Você sabe, e isso é com o que você se identifica. Ninguém pode mudar isso. Você não acordou de manhã e orou para lembrar o seu nome. Ninguém pôs as mãos em você essa manhã para você saber o seu nome. Você sabia o seu nome antes de você orar em línguas essa manhã. Amém, amém. Você vai dormir, vai acordar de manhã e vai saber o seu nome, porque você associou com essa coisa que foi ensaiado de novo e de novo e de novo, certo? Ao ponto de que ninguém consegue mudar a sua mente. Por que eu posso associar com o meu nome mais do que com o meu Criador? Isso é uma resposta simples. Ele falou para mim, se você encontrar o porquê você sabe o seu nome, você pegar esse princípio e aplicar para mim, você vai ver. A fé vem pelo ouvir e... Então, a minha pergunta, aqui nós estamos tentando dizer algo. Ele diz, olhando para Jesus, em Hebreus, fala,
o autor e consumador da nossa fé. Significa que ele é aquele que escreveu, ele é o autor. Ele é autor, ele tem autoridade, ele escreveu e ele é o consumador antes de você chegar lá. Mas eu preciso olhar para quem? Para Jesus. Agora, muitas vezes nós olhamos para os versículos e nós olhamos para os sermões e nós olhamos para orações, mas ele falou, olhando para Jesus, é uma pessoa, não é um princípio, é uma pessoa, não é um princípio, é uma pessoa, ok? Nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vocês estão vendo isso? Então a minha pergunta é, quanto que nós temos olhado para Jesus, o nosso termostato? Agora, eu preciso que os princípios funcionam, ok? Amém. Os princípios funcionam, mas eles são curta duração quando a pessoa não está ali incluída no princípio. Você já teve uma borracha, uma mangueira de água? Se você desconectar lá da torneira, ela ainda vai ter um pouco de água na mangueira. Você ainda conseguirá pegar um pouco de água ali, mas você não vai ter um fluir. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, fala comigo, rios de água viva. Você está me dizendo que crer realmente significa estar conectado? Realmente significa ficar conectado? Fala comigo, amém. Sim, você fica conectado. E eu mantenho apertado o suficiente para não ter nenhum vazamento. Então, o que quer que seja fluindo dele vai fluir de mim. Sim, vocês não ouviram. Tudo que estiver fluindo de Deus está fluindo de mim. Fala, tudo que estiver fluindo de Deus está fluindo de mim. Você entende? Ele falou. Eu até anotei isso, obrigado, Espírito. Nem tenho isso nas minhas anotações. O Espírito Santo falou, ele falou, abrirei janelas do céu. Ele falou no domingo. Se você for ler, leia devagar. Malaquias 3, eu abrirei você uma janela. Eu não estou mentindo, vai ler lá. Ele disse, eu abrirei você uma janela. Ele está te falando que você é uma janela. Você está esperando para que a janela seja aberta, você é a janela. Nós estamos esperando pela libertação, quando ele nos fez libertadores. Ouça o que eu estou tentando te falar. Nós estamos esperando para algo passar pela janela que nós somos. Eu vou abrir você vai ser a janela. Eu amo a palavra, brincadeira com as palavras. Eu amo que ele fez dessa forma. Você tem que desacelerar. Fala comigo, desacelerar. Você tem que desacelerar e ler. Olhando para a pessoa. Jesus é o termostato. Então ele está me mudando. Mas para eu ser mudado, eu preciso estar me rendendo a essa mudança. Eu não posso ficar tão confortável na minha confortabilidade que eu não quero mudar. Fala comigo, mudança. Você nem pode chegar na próxima marcha a não ser que você mude de marcha. Você não pode orar para chegar no próximo nível. Você não pode orar para chegar no próximo nível. Você não pode dançar para chegar no próximo nível. Você não pode dar brados para chegar no próximo nível. Sua oração, sua dança e seu brado pode ser uma resposta, mas não podem ser as coisas que te levam lá. Então Jesus está consistentemente tentando fazer de nós termostatos, mas nós estamos conectados? Não conectados com a igreja. Não conectados com o cristianismo. Eu disse Jesus. Fala comigo, Jesus. Diga comigo, Jesus o Cristo. Os indivíduos estão, na verdade, está falando com um amigo, as pessoas estão frequentemente mais interessadas nas coisas sobre Deus do que o que Deus quer. Eu tô me ultrapassando um pouquinho, mas tudo bem. Então, ele está mudando a nossa temperatura. Nós fomos colocados num certo grau, mas Deus está com expectativa de outro grau. Deixa eu me acalmar aqui. Não. Nós temos vivido no grau errado. Tem certos graus que certas coisas não conseguem sobreviver. Sabe por que a gente ferve a água? Por que tem uma certa temperatura que você coloca? Muitas vezes é por isso que você cozinha a sua comida, porque a quentura, o calor, chega numa temperatura que queima as bactérias. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Então elas não conseguem sobreviver naquele grau. Ah, meu Deus. Oh, Senhor, ok, eu te ouço, Senhor. Elas não conseguem sobreviver naquele grau. Às vezes, tem coisas que nós temos orado por elas, nós precisamos, na verdade, mudar o grau, porque aquelas coisas não conseguirão sobreviver naquele grau. Porque se eu for mudar a minha temperatura,
se eu mudar o número que eu estou, se eu mudar a minha temperatura, aí eu nem precisarei dizer nada para aquela coisa, porque ela não consegue sobreviver naquele nível, naquele grau. Então agora eu não estou tentando, presta atenção, eu estou tentando te falar. Agora eu não estou pedindo para Deus mudar a atmosfera, eu estou pedindo para Deus mudar a minha atmosfera. Certo? Você entende o que eu estou falando? Porque se eu conseguir mudar a minha temperatura, aquelas coisas não conseguirão sobreviver. Eu não precisarei ficar citando, afirmando e 29 mil anos por essa coisa, porque ela não é nem suposta estar aqui para início de conversa. E se alguma coisa está vivendo aqui que não deveria estar aqui, então eu preciso checar o meu grau. Senta aí. Nós estamos vivendo no grau errado. Nós ficamos orando, esperando por milagres, sinais e maravilhas. Jesus andou e os demônios reconheciam, ele não falava nada para eles. Eles reconheciam, Jesus, por que você veio tormentar a gente? Por que você veio aqui? Eles sabiam quem ele era, porque a temperatura estava determinada. Quando ele chegava, ele determinava a temperatura no ambiente. Quando ele aparece, oh meu Deus, tem misericórdia. Quando Jesus aparece, ele muda a temperatura do ambiente. Ele não precisa, ele não deduz qual é a temperatura do ambiente. Muitas vezes nós temos misericórdia e temos pena e oramos e tentamos salvar as pessoas. Para de ficar triste pelas outras pessoas e fique firme de pé. Esteja preparado para ir lá e mudar o ambiente. Não deixe o ambiente mudar você. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Jesus está determinando a condição de quem nós somos. Ele está consistentemente, todo pelos os evangelhos. A conversa dele está determinando as condições de quem nós somos, certo? Agora, se você quiser, você pode pegar seu condicionamento de Davi. Pode pegar de Provérbios, de Salmos. Sim. Você pode pegar de Eliseu e Elias, seu condicionamento. Você pode pegar de Moisés. Vai lá e pega. Você pode pegar seu condicionamento dele se você quiser e você vai ter o resultado. Mas aqui vem Jesus, que é o que consuma. Vocês sabiam? Eu falei isso antes, vou falar de novo. Você sabe que nos versículos, Jesus nunca disse que Deus falou nada para ele? A gente fala isso muito, né? Amém? Todo mundo fala amém. Nós falamos rápido, Deus me disse. Especialmente quando nós queremos que alguém cale a boca. Especialmente quando a gente quer... se Deus falou pra eu fazer algo, se Deus falou pra você, eu não posso te falar nada. Se Deus... Não traga pra mim, não me peça o que eu penso. Se Deus te falou, faça o que Ele te mandou fazer. Mas se falhar, e você se dá conta que não era Deus, não me culpe. Deus falou pra mim fazer. Então você não tem como falar nada pra mim, homem de Deus, porque Deus mandou... Nós estamos rápidos para dizer que Deus disse. O que você está falando? Jesus disse, Paulo eu conheço, Silas eu conheço, mas Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e você? Quem você é? O que você está dizendo? O que você vai dizer para a montanha? Jesus, fala comigo, Jesus, se você vir... Ele disse, você vai dizer para a montanha, para de... Eu sei que nós gostamos da música, você move as montanhas, mas não é o que Jesus disse. Ele disse, você move as montanhas. Ele disse, você fala com a montanha. Se você tem fé, o tamanho de uma semente de mostarda, você vai dizer. As obras que eu faço, você fará. Não me peça nada. Tem um lugar no versículo que Jesus fala, não me peça nada. Naquele dia você não vai me pedir nada, não traga para mim. Você vai para o Pai, você mesmo. Ele está mudando o nosso termostato. Aqui está o problema e eu quero continuar aqui, que muitas vezes a mudança do nosso termostato é mais desafiador do que nós queremos ir. Ele vai pedir coisas para nós que nós não estamos dispostos a abrir mão. Mas ele só está nos condicionando. Você entende? Mas eu não posso te condicionar enquanto você está confortável. Nunca teve nenhuma pessoa que foi condicionada a fazer nada que seja de esforço forte enquanto ficava sentada. Nós não podemos correr uma maratona de 10 mil quilômetros sentado o dia inteiro. Você tem que ser condicionado por meses para isso. Tem um condicionamento. O condicionamento precisa acontecer. E a primeira coisa que vai atacar é a sua confortabilidade. Tem centenas, milhares de pessoas que falam,
Milhares de pessoas na igreja que estão confortáveis. Elas estão confortáveis, elas nunca são desafiadas. Aqui não é igreja, meu Deus do céu, Senhor, o apóstolo. Aqui não é, glória a Deus pelo apóstolo, amém, amém. Ouça, ouça. Desafiando a gente. Os desafios estão mudando a sua temperatura. Pare de chorar. Tem muitas pessoas que estão lá chorando e elas estão confortáveis, elas não podem ter o que elas querem, não é sobre o que você quer. A que ponto você pensou que a vontade de Deus é o que você quer? Eu vou esperar. Deus disse, é tudo sobre o que você quer. Não. Não está isso na Bíblia. Em nenhum momento sempre vai ser um desafio. Ele sempre vai dizer coisas do tipo, se alguém vier após mim, negue a si mesmo, pegue a cruz e me siga. O quê? Negar quem? Ou negar a mim mesmo? O que é isso? O que significa eu me negar a mim mesmo? Já pensou nisso? Isso nem é o fim. Você tem que se negar a si mesmo e pegar a sua cruz. E me seguir. Não tente pular os passos. A gente tenta seguir Jesus. Você não pode seguir Jesus até que você negue a si mesmo e depois pegue sua cruz. Certo? Confie em mim. Confie em mim. Você não pode pegar a cruz a não ser que você tenha negado a si mesmo. Senão você não vai conseguir. Porque se você pegar a cruz, você pegar a cruz, significa que você vai morrer. As pessoas ficam andando em Jerusalém com as cruzes, com um cordãozinho de cruz, na parede, na igreja, cruz. Mas eu tô falando de você colocar a cruz no seu ombro, porque você tem que ser martelado ali. Quão vivo você quer ficar? Eu quero meu domingo da ressurreição, né? Quão vivo você quer estar? Você não pode ressuscitar se você não tiver morrido. E Deus está tentando matar você para essas coisas. Ele está tentando te assassinar para essas coisas. O único motivo é porque essas coisas existem, os problemas é que você está vivo para eles. É o grau. Fala, o grau onde nós estamos, essas coisas não podem nem ficar, porque vocês estão morando juntos. Por isso que elas estão ali, porque o grau está errado. E você está deixando essas coisas determinarem o termostato. Estão determinando sua temperatura. Para de deixar o medo determinar sua temperatura. Para de deixar a preocupação determinar sua temperatura. Para de deixar a depressão determinar sua temperatura. Para de deixar todas essas coisas determinar a temperatura de quem você é. Isso não é quem você é. Isso é uma mentira. Então Deus amou o mundo que enviou Jesus. Ele derrama traz Jesus aqui embaixo. Tem muitos grandes homens de Deus, tem muitos deles que fazem coisas maravilhosas, mas ninguém morreu por nós. Nenhum deles. Até os milagres que Jesus está fazendo, nós nunca vimos dessa forma. Eles diziam, no mesmo capítulo, Nicodemos procurou Jesus aquela noite. Ele veio à noite porque ele não podia associar a Jesus durante o dia. Ele veio à noite e falou, como é que você faz essas coisas grandes? Ele disse, você precisa nascer de novo. É um termostato, uma mudança. Está mudando a sua temperatura. Deus envia Jesus. Eu falei para vocês, Mateus 30 minutos atrás, Mateus 3,17. E ele é maravilhoso para mim. No versículo 17, a Bíblia tem capítulos por causa de... Eles estavam tentando colocar de uma forma que eles podiam ensinar. Então eles colocaram em capítulos, mas não foi escrita em capítulos. A história continua. Mateus 3,17 entra direto em Mateus 4. É um fluir. É realmente um fluir. Se você tirar os números, flui assim. É uma forma boa de ler dessa forma, amém? Você recebe mais contexto. E veja, uma voz do céu disse... Por que isso nos dá contexto? Isso é antes... Ele veio para João, seu primo, e foi batizado. Não é para você. Jesus é batizado, levanta da água, o Espírito Santo descendeu sobre ele como uma pomba. Não era um pombo de verdade, não era um pássaro de verdade que veio. Eles falam que as pessoas falam que a pomba é o pássaro do Espírito. Não, era como um pomba, como da forma que uma ave pousa sobre alguém, o Espírito Santo veio sobre ele assim. Todo mundo fala amém. Depois ele diz, eu vejo uma voz alta veio do céu. Versículo 17. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Eu já estou alegre nele. Eu pensei que esse foi o princípio do ministério de Jesus. Eles dizem que esse foi o início do ministério de Jesus. Então, se esse é o início do ministério de Jesus, como que você está feliz, agradado dele, que ele não tinha nem pregado um sermão ainda? Ele nem tinha ressuscitado ninguém, ele não tinha feito nenhum milagre. Todas as coisas que nós associamos com Jesus, certo?
Eu estou bem, estou com muito agradado com ele, estou com muita alegria. Então, Jesus é um termostato, ele trouxe para a atmosfera da Terra para mudar tudo. Vocês estão comigo? Ele envia Jesus para a atmosfera da Terra para mudar tudo, mas eu estou muito agradado nele. Então, o que eu vou fazer com ele em seguida? Porque eu tenho muita alegria nele. Versículo 1 do capítulo 4. Mateus 4:1. Vai lá e lê para mim. E Jesus foi quem? Jesus, onde ele estava, o que aconteceu com ele, foi liderado como? Pelo Espírito. Aqui, eu não quero pular essa parte. Ele foi liderado pelo Espírito, a mesma voz que descendeu do céu, ele foi liderado pelo Espírito para onde? Para o deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo, para ser testado pelo diabo, para ser testado, para ver se ele realmente, se ele foi tentado para checar a temperatura dele. Eu não tinha visto isso antes, obrigado, Senhor. Ele foi tentado para checar a temperatura dele. Amém. Vocês têm que falar amém agora, amém. Amém, amém. Fala, amém. Amém. Ele foi tentado para checar a temperatura dele. Ele vai te tentar para testar a sua temperatura. Para ver se você está sendo como todo mundo ao seu redor ou se você está pronto para ser um catalisador de mudanças. Ok, então, o que eu pensei no versículo 17, que ele já estava agradado dele, mas eu descobri algo, que Deus está feliz com você e depois ele testa você. Ele não testa você para ficar feliz com você. Ele me traz muita alegria. Fala, eu fui enviado para cá. Fala novamente, eu fui enviado para aqui. Fala novamente, eu fui enviado para aqui. Fala, às vezes nós não nos associamos com esse conceito suficiente porque nós não ensaiamos o nosso nome tanto como ensaiamos o nosso nome. Lembra que eu falei nosso nome? Todo mundo me chamou meu nome de novo. E aí eu sabia que aquele era quem eu era. Então eu sabia, eu pensei que eu estava sobrevivendo aqui. Eu não sei que eu fui enviado para cá. Eu achei que eu estava aqui só para fazer minha vida ficar correta para ir pro céu. Não, isso foi intencional. Você está aqui na terra é intencional. João começou a falar, Jesus falou no João 8, eu fui enviado para cá, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo. E aquele que me enviou está comigo. Você foi enviado para aqui, eu fui enviado para cá. Fala comigo, fala novamente, eu fui enviado para aqui. Se você sabe que você foi enviado para cá, se você soubesse, você não estaria sucumbindo a tudo que já está aqui no mundo. Se você soubesse que você foi enviado para cá, quando você visse algo que não estava da forma certa, você sabia que você foi enviado para cá para fazer aquilo certo, para mudar a temperatura daquela coisa. O inimigo enganou a gente para sobrevivermos no sistema e agora nós estamos orando para vencer quando nós temos que fazer acontecer. Não sobreviver, mas nós temos que estar fazendo acontecer, não sobrevivendo. Nós temos que fazer o sistema. Eu faço a minha vida o que ela tem que ser. Eu faço a minha vida o que ela tem que ser. E tudo que nós temos que fazer isso. Nós temos que ser, fala, eu tenho que ser. Então nós temos que ser, porque pare de esperar pelo apóstolo ser por você. Não recebi muito amém agora, eu sabia. Eu sabia que eu não ia receber muito amém, eu sabia, mas não me importa. Pare de esperar para o homem de Deus fazer por você. Ele é o homem de Deus e você é o quê? O que? As mulheres não falam homem de Deus, fala. Todas as mulheres falam, eu sou uma mulher de Deus. Fala, eu sou uma mulher de Deus. Todos os homens falam, eu sou um homem de Deus. Fala forte, eu sou um homem de Deus. Sim. Porque você é um homem de Deus. É da onde você veio. Você é. A árvore não cai longe da árvore. Você é de Deus. Fala, eu sou de Deus. Então, porque eu sou de Deus, então Deus falou, ele está onde eu vou. Onde eu vou, ele está. Emanuel, Deus conosco. Vocês estão me ouvindo? Ele está feliz com você e depois ele vai te enviar para a tentação, mas não falhe no teste. Nós corremos do teste. Nós choramos por causa do teste. Nós chamamos alguém para orar por nós por causa do teste. Quando ele só está te trazendo, fazendo passar pela tentação. Eu só estou te trazendo pela tentação para eu checar a sua temperatura. E eu vou expor você à temperatura que você realmente é. Vai ser, nós fomos enganados, a América nos enganou.
Você pode ter da forma que você quer. A vida não é sobre como você quer, a hora que você quer. Eu tenho direitos. Não. Você não tem direitos, você tem justiça. Você é a justiça de Deus. E a justiça, os direitos que você está tentando ter já está na temperatura que você é suposto estar. Já está lá. Você tem que deixar mudar a temperatura. Deixa seu termostato ser mudado. E aí que está Deus mudando o termostato de Jesus, checando ele. Veja, a transferência é um relacionamento de filiação. Ele está transferindo a filiação. Mas para Jesus transferir a filiação, eu preciso ter certeza de que eu não vou quebrar diante da temperatura. Ele não vai quebrar quando eu estiver tentando terminar o termostato. Então agora ele é levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Eu pensei que Deus estava feliz com ele. Sim, eu estou feliz com ele, então eu vou levar ele para ser testado. Você entende? Porque se eu puder passar pelo teste, me salva, Jesus, Deus, do teste. Ele falou assim, arreta de ti, Satanás. A única vez que Jesus falou arreta de ti, Satanás, arreta de mim, Satanás, foi para uma pessoa. Ele não falou assim para o diabo. Eu posso falar. Ele foi tentado em 3 coisas. Jesus, com comida, porque ele estava jejuando. O diabo tentou fazer ele cometer suicídio, se jogar do templo, certo? Certo? E depois ele falou, eu vou te dar esse último aqui. É onde nós falhamos aqui nesse muito. Nós falhamos nesse muito. E ele falou, se eu vou te dar todas as coisas, todo o reino, as riquezas do mundo. A terra é do Senhor, é tudo nosso. Fala, já é meu. Diga alto, já é meu. Então, se já é meu, por que eu não vou conseguir ter? Por que eu fui enganado. Ele começa a tentar ele nas coisas. Oh, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Eu também ouço coisas aqui. Vocês pensam que vocês estão ouvindo eu falar? Eu estou pregando, mas eu também estou ouvindo aqui. Ele está tentando ele com todos os graus que a terra já foi determinada. As coisas que já colocaram determinadas na terra, as riquezas, os reinos, os reis, todas essas coisas diferentes já foram determinadas na terra. Comida foi determinada na terra, todas essas coisas já foram determinadas. Agora nós estamos em 2023, essas são as coisas que determinaram a temperatura da sociedade. E é nossa responsabilidade continue orando pelo mundo. Mas não vai ser a sua oração que vai resolver. Vai ser você. Vai ser você como um testemunho vivo. Você como um exemplo vivo. Nós temos que passar por essa coisa de orar por uma distância. Falar para o Espírito Santo ir lá e consertar o que tem de errado, porque eu não quero ir lá e me sujar minhas mãos. Porque nós estamos confortáveis. Ele disse aqui, ele foi testado para testar a temperatura dele. Tentado para testar a temperatura. Para ver se a água... Vocês já testaram a temperatura, né? Botar a mão na água para ver se está quente o suficiente. Testar, colocar a mão no ferro para ver se já estava quente. Coisas que vocês já fizeram para testar a temperatura, né? Quando tá inverno, você coloca a mão para fora da janela para ver. Uau, tá frio lá fora, né? Traz, volta, entra, fecha a janela. Você testa, né? Você está testando a temperatura. Ele está testando para ver qual é a temperatura, certo? E ele testou a temperatura de Jesus. E Jesus passou no teste porque ele sabe quem ele é. Certo? Ele não deixou o inimigo chamar ele da forma que ele queria. Ele começou a falar com ele. Vai para o próximo versículo. Ele falou, se você é o Filho de Deus, vai para o versículo 3. Se você é o Filho de Deus. Não tem se você é. 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 Diga, não tem se você é. Não tem se você é o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Se o quê? Se o quê? Não tem se. Eu sou. Diga, eu sou. Não tem se. Diga, eu sou. Com inglês ruim mesmo. Ele falou inglês quebrado. Eu sou. Não tem se. Eu sou. Se você tiver esse dinheiro, não tem se, eu já sou.
Se você puder fazer isso, todo mundo vai achar vocês. Não, eu não tenho se, eu sou, fala. Eu não vou receber se. Se, todo mundo, não vou receber o se. Eu não vou receber nenhum se, não tem se pra mim. Se você é, tentando te chamar, tirar você de quem você é. A mesma coisa que ele fez no jardim, lá no Gênesis. O truque é sempre o mesmo. O truque não muda. O truque do inimigo não muda. As pessoas continuam caindo pelo mesmo truque. Se você é pra você duvidar de você mesmo. Não tem se. Não tem se, eu sou. Então Deus envia Jesus pra lá pra checar a temperatura de Jesus. Você vê isso? Ele até checa. No versículo 1, ele está checando a temperatura de Jesus. Aquele que enviou é o meu filho amado, em quem eu tenho muito me agrado. E eu ainda assim, eu estou muito agradado nele, mas eu ainda assim vou testar a temperatura dele. Você tem que ter certeza que ele vai checar a sua temperatura. Fala, me muda, Senhor. Peraí. Segura, espera. Espera. Você realmente quer ser mudado? Você quer o próximo nível, não quer? Ah, eu consigo ir lá e vencer. Fala, se você quer o próximo nível, diga sim. Todo mundo grita, diga sim. Todo mundo quer ressurreição, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer o 100 por 1, mas ninguém quer abrir mão de tudo. A chave para o 100 por 1. Eu vi um pregador falando a chave para receber o 100 por 1. Eu sei qual é a chave para receber o 100 por 1. É tudo. Você dá tudo. Como que você tem expectativa de receber 100 se você não está dando 100? O que você está falando? 100 de retorno, né? 100% de retorno. Quem disse isso? Jesus. Ele falou, seja feito a você de acordo com a sua fé. Mas se eu crer que eu sou um se eu crer no si, então Jesus é tentado, Jesus é testado, a temperatura dele é testada, porque eu não posso te enviar aqui para mudar o ambiente se você for afetado pelo ambiente. Não me responda. Quais são as suas orações? Vão para onde? A maioria das suas orações vão para onde? Aqui tem uma outra pergunta. Como que você tem orado? Muitos de nós temos muitas orações para muitas pessoas diferentes. Nós lemos todos os livros que eles têm. Nós tentamos ficar melhor com as nossas orações. Em 2 capítulos, Jesus nos ensina. Não, dois capítulos depois, ele ensina a gente a orar. Em Mateus, bem ali em Mateus 4, ele é tentado. Mateus 5, ele fala as bem-aventuranças, né? Você fala das bem-aventuranças. Ok, Mateus capítulo 5. Vai lá, Mateus capítulo 5. Eles chamam de bem-aventuranças. Jesus não falou que era bem-aventuranças. Isso é o título que eles deram. Mas ele vai, versículo 5, ele começa a falar. Foi para a montanha, ele sentou lá, os discípulos vieram até ele abriu a boca, ele começou a ensinar eles. Você tem que se dar conta que Jesus, cada movimento que Jesus está fazendo, você tem que desacelerar. Quanto tempo você passa nos evangelhos? Quão bem versado você é nos evangelhos para saber o que Jesus está falando? Provérbios, um provérbio por dia não vai ser suficiente, você tem que amadurecer. Tem 31 provérbios para um por dia, não, você tem que amadurecer. Cada movimento que Jesus está fazendo é calculado. Cada mover, Jesus fala, quando você me vê, você vê quem? Vê o Pai. Então tudo que eu estou fazendo é como Deus. Veja, tem até algumas coisas que ele está fazendo que ele nem está dizendo nada, mas você vê o que ele está fazendo. Aqui no princípio, e vendo a multidão, vendo as multidões, vendo o versículo 1, fala amém, você viu o versículo 1? Jesus viu as multidões, ele viu, eu coloco isso na minha própria vida. Alguém está pregando um Jesus, se as pessoas começarem a pregar um Jesus de verdade, sem alteração, as pessoas começam a ir embora. Elas querem, se a gente pregar um Jesus da raiz real, muitas pessoas vão embora, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. João, ele disse, vocês vão embora também? Ele falou em João 6, vocês vão embora também?
Versículo 1, veja, você tem que ver, eu não tenho tempo de desmembrar isso, mas você tem que ver, e vendo as multidões, ele foi para lá para cima nas montanhas, ele tá determinando o termostato, eu quero ver, eu já fui para as montanhas, não foi muito tempo atrás, estava gelado, congelado e eu não conseguia respirar, de férias que eu fui para as montanhas, nós estávamos lá em cima nas montanhas, estava congelante, porque nós estávamos lá em cima, nas montanhas, você vê a temperatura, você vê o que Jesus está fazendo? Todo mundo fala amém. Você está vendo? Desacelera. Não fica muito espiritual, não. Tá bem ali escrito, tá bem vendo as multidões, ele subiu lá para em cima da montanha, tá vendo? Ele foi lá para cima porque ele viu as multidões. Ele viu que todas as pessoas estavam vindo ali porque elas estavam empolgadas com o que estava a ponto de acontecer, mas elas não estavam prontas para o mover. Então eu vou lá para cima da montanha. E ele disse que ele foi lá e os discípulos foram até ele. Então aqueles que estavam disciplinados foram até ele. Vocês não me deram, não entenderam direito. Ok. Aqueles que os discípulos, os disciplinados, aqueles que estavam disciplinados foram lá em cima com ele. Jesus deixou as multidões. Ele viu as multidões. Oh, isso é uma boa multidão. Eu vou lá em cima para o topo da montanha, porque eu quero ver quem é que vai subir comigo. Quando ele sobe lá na montanha, os discípulos foram até ele, ele abriu a boca e começa os bem-aventuranços que a Bíblia chama. Abençoados são os pobres de espírito que serão abençoados, serão no reino de Deus. Os mansos herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, que serão preenchidos. Os misericórdios obterão misericórdia. Benditos são os puros de coração, porque verão a Deus. Benditos são os que pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino de Deus. Aí ele continua de novo e de novo. Ele continua. Essas coisas se tornam desafiadoras para as pessoas, porque elas não entendem o que é ser manso na terra, porque a gente aprendeu guerra. A gente tem que ser grande na guerra, para valente, não manso. Ele começa a falar. Se ele der um tapa no seu rosto, vira o rosto. Se eles te levarem para a corte, se eles te denunciarem por causa de $1.000, se eles te levarem para a justiça, dá 2.000, dá outro casaco. Se eles te levarem para a justiça por causa de $1 milhão, dê a eles 2 milhões. Esse é o desafio que ele está fazendo. Ele começa a falar. Aquele que cometeu adultério, se só pensar naquilo, meu Deus. Está mudando a temperatura. Termostato mudando. Eu estou tentando te levar mais além do que você está disposto a ir. Porque se eu conseguir te levar mais além do que você está disposto a ir, você vai morrer e vai ficar vivo. Se você me deixar te levar mais adiante do que você está confortável para ir, eu posso fazer você passar os limites que você criou para si mesmo. Mas isso vai sentir que você está morrendo. Vocês ouvem o que eu estou falando? Vai sentir, eu estou dando tudo, mas eu tô te levando para outro lugar. Então, ele começa a desafiar eles, ele está desafiando eles, de novo e de novo e de novo. Se der um tapa na sua bochecha, vira outra bochecha. Não, a gente tem que bater de volta, a mamãe mandou eu bater, se alguém me bater, eu bato de volta. Isso é desafiador, não é? Eu vou para Mateus 6, está bem lá. Por favor, leia isso às vezes, leia os evangelhos às vezes. Vai lá e leia por um tempo, passe tempo, ouça. Eles têm em áudio, faça algo, passe tempo nos evangelhos. Porque ele desafia a gente. Aqui tem um outro lugar, ele começa a falar. Ninguém que deixou casas e mães e pais e filhos por causa de mim do evangelho. Eu falei o quê? Oh, Senhor, eu acabei de casar, deixar esposa e filhos, eu acabei de ter eles, não, eles não deixar eles terras por causa de mim do evangelho. Isso é um desafio, fala comigo, desafio. É um desafio, fala comigo, desafio. É um desafio, ele está desafiando a gente. Porque ele sabe que não vai ter mudança sem desafio, ele sabe. Não tem mudança sem desafio. Então ele está desafiando a gente. Ele vai você tem que deixar de lado, abandonar. Hebreus 12:2 falou pra gente olhar pra ele. A gente tem que olhar pra ele.
Você não pode ficar olhando para as coisas o tempo todo e não pode se identificar com aquelas coisas. Você tem se identificado? Fala amém. Você tem se identificado com essas coisas. Com os 100 por 1, ele falou, você vai receber o 100 por 1, as mesmas coisas, mas o abandonar precisa vir primeiro. Eu entendo. Ele disse, se alguém vier após mim, ele falou, ele começa a falar para eles, Mateus 16, eu não tenho tempo de falar o que ele ia fazer, o que eles iam fazer, como essa coisa ia acontecer. Eles vão me levar, vão me crucificar, vão me matar. E começa a explicar para eles. Pedro pulou e começou a falar como sempre. Ele disse, não, não vai ser assim, Senhor. Jesus olhou para ele e falou, arreda-te de mim, Satanás. Aí depois ele explica para ele porque ele chamou ele de Satanás. Ele disse, você é uma ofensa para mim. Você está sendo pedra de tropeço para a temperatura que eu estou determinando. Você está tentando fazer com que eu mude o meu grau. Mas eu já determinei meu grau, já estou numa direção específica. O meu grau já está determinado para vir aqui na Terra e para mostrar a essas pessoas como é que tem que morrer e levantar. Elas não podem, eu vou morrer. Eu já determinei, para de tentar mudar minha temperatura. Não tente ser meu termostato. Pare. Tira os seus salmos, músicas de evangelho, tira do seu ouvido, falando sobre Deus está em outro lugar. Não, Deus está dentro de você, está aqui dentro, ó. Tira do seu ouvido. Ele está ao meu redor e ele está dentro de mim. Essas músicas de domingo, se estiver falando essas músicas que cantam na igreja, eu mudo as letras, eu mudo. Se estiver falando que ele está em outro lugar, eu sei que algumas das músicas favoritas nossas que a gente canta nos domingos, eu mudo, não me importo. Porque nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar o nosso entendimento, nós estamos mudando a nossa temperatura. Ele disse, porque você presta atenção nas coisas dos homens, falou para Pedro, e não nas coisas de Deus. Você colocou a sua temperatura onde eles querem, é por isso que você está agindo dessa forma. Você não colocou a sua temperatura da forma que Deus quer. Depois ele continua explicando, se alguém vier após mim, deixa ele negar a si mesmo, negar na temperatura. Eles pensaram já. Negar a temperatura que não está funcionando. Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Depois ele continua, ele fica mais profundo. Eu pensei que já era suficiente. Ele falou que aquele que encontra a sua vida vai perdê-la. Mas é desafiador, fala desafiador. Vocês sabem porque vocês já leram, isso é desafiador. Vocês sabem porque nós não meditamos nisso o suficiente. Nós meditamos em abençoado e altamente favorecido. Vai meditar, perca a sua vida. Eu estou olhando para vocês online. Cadê vocês? Dá tchau para mim aí no Zoom. Nós temos que meditar. Não perca a sua vida. Porque ele disse, aquele que encontrar a sua vida a perderá. Quem que perder por causa de mim do evangelho, reencontrará. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta estar na mesma temperatura com o resto do mundo e perder sua alma? Depois ele vai lá e ele continua. Eu não estou inventando nada disso. Eu não disse para vocês nada que não estava nos versículos. Está bem ali nas letras vermelhas. Está bem ali nas palavras de Jesus. Está bem ali nas letras de Jesus, nas palavras de Jesus. Pega a sua Bíblia, está bem ali. Na sua Bíblia também, da mesma forma. Sabe, Mateus capítulo 6, quando chega lá, ele fala, pare de orar como as pessoas oram, como as outras pessoas oram. Porque eles querem que alguém fale, ou ele é espiritual. Vocês sabem, aquele que ele é profundo. E eles vão ter a recompensa deles, você é profundo. Eles tentam falar, você sabe, você é muito profundo. Esse é o que eles querem, que eu vi isso. É a recompensa deles. Você é espiritual. Quando você orar, vá para lá, para aquele canto. Entra no seu quarto. Não faça como eles. Não deixe a sua mão direita dizer o que a sua mão esquerda deu, nem a sua mão esquerda saber o que a sua mão... Faça em segredo. E o seu pai que vê em segredo vai te recompensar. Mas isso é o que eles estão tentando fazer, uma recompensa em aberto. Se você desacelerar e ler, ele fala, vá lá para dentro, onde Deus está dentro de você. Ele te mostra onde Deus está, dentro. Depois ele fala,
Não ore como eles, não ore como eles. Fala, olha para alguém e fala, não ore como eles. Não, 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 não. Não ore dessa forma. Não ore dessa forma. Não ore dessa forma. Ele disse, quando você orar, ouça, porque orar dessa forma, você está perdendo seu tempo. Ele disse, porque o seu pai já sabe, coloca lá rapidamente, Mateus 6:8, seu pai já sabe o que você precisa antes de você pedir. Ele já sabe. Você pensou que Deus não sabia, né? Você pensou que suas palavras iam fazer algo acontecer. O seu alinhamento faz acontecer. Não seja como eles. Ele falou, não seja como eles. Porque o seu pai já sabe as coisas que você precisa antes de você pedir. Isso significa que já tem uma coisa pré-determinada na mente dele. Então, antes de você saber a resposta, ele já sabe o que você precisa. Já está determinado. Fala, já está determinado. Fala comigo, já está determinado. Já está determinado. Quando a mesa já está preparada, já está preparada. Só precisa sentar. Já está preparada. Posta. Quando você ora, ora dessa forma. E aí depois, Jesus, o único Filho de Deus nascido, me inclui na filiação. Porque ele diz o quê? Ele diz, qual é a primeira palavra dele? Pai Nosso. Segunda palavra, Pai Nosso. Ele acabou de me incluir na filiação. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Antes de terminarmos a oração, nessas duas palavras, o único Filho nascido de Deus me fez também um Filho nascido de Deus. Ele falou, nosso Pai, Pai Nosso. Ele não é só o meu Pai, ele é o Pai Nosso. Nós não temos nem que terminar a oração. Se você prestar atenção em Jesus, ele já terminou ali. Ele falou, Pai Nosso, já deu. Não precisava nem mais orar nada. Pai Nosso que está no céu, santo seja o seu nome, seu reino venha, sua vontade seja feita. Aqui na terra, assim como é no céu. Mateus 6, ele vai lá, ele está mudando a nossa temperatura. Jesus é o termostato. Deixa ele mudar a sua temperatura. Deixa ele transformar você para o grau que você precisa estar. Não o grau que alguém determinou para você. Tem limitações que o sistema preparou para você e está tentando te manter num certo grau. Não, deixe Jesus quebrar esse teto, ok? Vai ser extravagante, vai ser desafiador, mas fique firme no desafio. Quando você fica firme no desafio, o desafio vai trazer a mudança na sua temperatura. Amém? Amém.